Olá, queridos! Estamos começando mais uma aula da Escola Bíblica e hoje com um personagem muito interessante, Samuel. Samuel, que foi alguém dedicado para servir a Deus e teve ali a sua vida marcada pela fé, a entrega e o serviço. E acho que dos exemplos mais interessantes que ele deixa para a gente foi essa disponibilidade em dizer para o Senhor: eis-me aqui, usa a minha vida. E a gente vai ver então, acerca de Samuel, algumas coisas, e na introdução a gente vai ver alguns aspectos da sua vida. Principalmente ele foi alguém marcado por ser escolhido para ser um sacerdote, mas ele também exercia um poder político diante de Israel como juiz, e ele foi o último dos juízes, e ele foi aquele que profetizou e também ungiu os dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi. E o que a gente percebe diante dessa vida de Samuel é essa disponibilidade dele de abençoar as pessoas que estavam ao seu redor e cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Desde o ventre a gente vai ver que ele foi dedicado ao Senhor. Sua mãe era estéril, Ana, e ela clamou com veemência ao Senhor e ele concedeu a ela essa oportunidade de ter filhos. E o primeiro filho, Samuel, ela falou que seria dedicado ao Senhor em gratidão a todos os benefícios que ela tinha ganhado de Deus. E ela o leva, depois de desmamar, para a casa do sacerdote Eli, e ali ele foi criado desde pequeno para abençoar. E o grande ensino que eu vejo desse exemplo familiar de Samuel é que Deus não rejeita um coração humilde e arrependido, quebrantado. Que essa seja a nossa lição, o nosso lembrete. Deus está aí e disposto a abençoar aqueles que o procuram. A gente vai ver também que ele foi dedicado para servir a Deus. E desde a sua infância, Deus já começa a falar com ele. E uma noite, ele ouve alguém chamando Samuel, Samuel, ele acha que é Eli, e Eli, depois de algum tempo, percebe que era o Senhor que estava chamando ele. E aconselha o menino a dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi assim que Samuel recebeu a sua primeira profecia, e era contra a casa de Eli, o sacerdote, que seria destruída. E ali já começa a desenvolver o ministério de Samuel, mas que ainda alcançou alguns feitos proeminentes, como a derrota ou a conquista, né, em cima do povo filisteu, em Mispá, e diversos outros profecias que ele deixou para o povo faziam com que ele fosse reconhecido como um dos grandes homens diante de Israel. E eu encontrei essa frase também que eu achei muito interessante, que ela diz: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés exponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Essa foi uma oração que caberia a Samuel fazer a todo momento, não buscando o orgulho para si, mas a honra inteiramente para o Senhor. Esse foi um pouco da vida de Samuel. E ele também foi dedicado para abençoar. Por quê? Assim como Eli, ele também teve alguns problemas quanto à criação de seus filhos. E o povo de Israel não estava encontrando alguém que poderia ser comparado a Samuel que continuasse a liderança. Então eles pedem um rei. Assim como as outras nações que estavam ali em volta, ele pede que o Senhor os concedesse a possibilidade de ter um rei sobre o território de Israel. E foi assim então que Samuel vai passando gradativamente o seu poder político ao ungir primeiramente Saul, que a gente vai ver que no início foi um bom rei para Israel, mas se desviou dos caminhos de Deus. E então Samuel, já no fim da sua vida, unge também a Davi como o rei que viria depois de Saul, e na verdade foi um maior rei que Israel
já teve. E mais uma vez vem essa lembrança desse serviço, essa disponibilidade de servir de Samuel, quando ele diz: sonda-me, quebranta-me, transforma, encha-me e usa-me. Né? Que a gente tenha esse mesmo desejo de ser reconhecido como aqueles que são instrumentos poderosos nas mãos de Deus. E por fim, nós podemos concluir que Deus procura essas pessoas, né? Não que sejam perfeitas, mas que estejam dispostas a servi-lo inteiramente. Samuel é um dos homens que entrou para a galeria dos heróis da fé, porque se dispôs e usou a sua vida para servir ao nosso Rei Jesus. Que Deus nos abençoe e a gente possa tirar muitos outros conselhos desses estudos. Como anteriormente, junto com o vídeo vai estar o anexo do PowerPoint, dos slides, com mais conteúdo, onde você vai poder se aprofundar nessa história de Samuel. Que Deus os abençoe.